Fala pessoal, aula 2, módulo 4, cobrindo os custos e garantindo o lucro. O importante é que você participe da licitação e coloque dinheiro no bolso. É isso, a finalidade é essa desse curso. E o objetivo é ensinar como calcular corretamente os custos envolvidos em um projeto ou serviço e como garantir que o lucro seja alcançado, sem comprometer a competitividade ou a viabilidade do seu negócio. Quando você participa de uma licitação ou define o preço de um serviço, é muito fácil se concentrar apenas no valor que você quer ganhar, mas a base para um bom lucro está nos custos. Sem cobrir os custos de forma adequada, você pode acabar perdendo dinheiro, mesmo ganhando um projeto ou até mesmo a entrega da mercadoria. Hoje vamos falar sobre como entender e cobrir esses custos de maneira estratégica e ainda garantir um lucro justo e competitivo para a sua empresa. Afinal, é isso que você quer. Primeiro você tem que entender os custos. Os custos podem se dividir em custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que não mudam, independente do volume de trabalho. Por exemplo, aluguel, salário fixo, contas de serviços básicos, e esses custos precisam ser cobertos por qualquer contrato que você feche. Já os custos variáveis são aqueles que dependem diretamente do volume ou do tipo de serviço ou projeto. Por exemplo, matéria-prima, que ela varia de acordo com o volume de produto a ser fabricado, contratação de freelance, às vezes você tem um pessoal reduzido, precisa contratar mais, transporte, tudo isso são os custos variáveis. E você precisa ter isso na ponta do lápis ali. Atenção, se você não considerar todos os custos fixos e variáveis, pode acabar calculando um preço sem margem para cobrir o que você realmente gasta para realizar o serviço. Distribuindo os custos no projeto. Você deve fazer isso, distribuir todos os custos dentro do projeto ou serviço. Aqui a ideia é saber quanto de custo fixo e quanto de custo variável entra em cada projeto ou mercadoria que você participa. Se o seu custo fixo mensal é R$10.000 e você faz 10 projetos no mês, cada um deles precisa cobrir pelo menos R$1.000 desses custos fixos. Já os custos variáveis são ajustados conforme o tipo e o volume de cada trabalho. Exemplo prático para você. Se um projeto você gastou R$1.000 de custo fixo e R$500 de custo variável, seu custo total para aquele projeto foi de R$1.500. Esse valor é o mínimo que você precisa para não sair no prejuízo. Concorda comigo? Então, para você garantir o lucro, você tem que saber como calcular a margem adequada. Agora que você sabe o custo total do seu projeto ou serviço, a próxima etapa é garantir o lucro. Vamos aprender a calcular isso sem deixar o preço fora da realidade do mercado. Vamos calcular a margem de lucro. A margem de lucro é simplesmente o que você deseja ganhar sobre o custo do seu trabalho. Normalmente essa margem varia entre 10% a 30% dentro das licitações. Às vezes pode ser um pouco mais, às vezes pode empatar ali, mas fica entre 10 e 30 ali, dependendo do tipo de serviço e da concorrência. Um exemplo de cálculo que eu vou trazer para vocês. Seu custo total, como nós já levantamos, é de R$1.500 e você quer ter uma margem de 20%, basta multiplicar o custo total por 1,2 ali, que vai dar R$1.800 e você vai colocar R$300 de lucro no seu bolso. Se o mercado está mais competitivo e você precisa ser mais atrativo, você precisa ajustar a margem. Mas lembre-se, não pode reduzir o preço a ponto de ficar no prejuízo. O segredo é encontrar equilíbrio entre o custo e o seu lucro ali. A dica, se você sentir que está perdendo negócio por causa do preço, tente reduzir custos ou aumentar a eficiência em outras áreas do processo, em vez de simplesmente cortar a margem de lucro. Às vezes você reduz a margem de lucro, às vezes daqui a pouco não fica viável para você fornecer isso. Isso se chama custo-benefício. Como ser competitivo sem perder o seu lucro ali. É claro que você precisa ser competitivo, mas sem abrir mão da sua rentabilidade. Faça uma pesquisa de mercado e veja o que os seus concorrentes estão cobrando por projetos semelhantes ou produtos semelhantes. Isso vai te ajudar a ajustar o seu preço sem ser completamente abaixo da média.
Uma dica importante: se você estiver com preço mais alto que a concorrência, justifique o valor com o serviço de qualidade superior ao seu concorrente, ou prazos mais rápidos ou atendimento mais personalizado de acordo com o seu portfólio ali. Às vezes, oferecer um pequeno desconto pode ser uma forma de atrair mais clientes, mas cuidado, o desconto pode afetar a sua margem de lucro. Defina previamente qual o limite que você pode oferecer sem comprometer a viabilidade do projeto. Vou te trazer um exemplo aqui. Se você oferece um desconto de 10%, faça a conta e veja se ainda estará ganhando o que precisa. Se o custo do seu projeto é de 1.800, o desconto de 10% significaria que o cliente pagaria 1.620. Isso ainda cobre os seus custos? E ainda te dá um lucro? Faça sempre essa verificação. Deu desconto? Vê se está dentro das suas possibilidades. Dica para evitar esse prejuízo e garantir que o lucro seja real. Você vai monitorar de forma contínua todos esses custos fixos e variáveis ali. Sempre que você fechar um projeto, monitore os custos reais de execução. Isso ajuda a ajustar as previsões e não ser pego de surpresa. Uma dica importante: se notar que os custos estão subindo, seja por imprevistos ou mudanças no mercado, avalie se é necessário ajustar o seu preço de serviço ou cortar os custos de produção. Evite subestimar os custos. Muitas vezes, a tentação de cobrar mais barato para ganhar o cliente é grande, mas você pode garantir que todos os custos estão... Você deve, na verdade, garantir que todos os seus custos são cobertos e que ainda sobra algo para você ter de lucro ali. É sempre bom calcular o preço de um projeto. Adicione uma margem segura para imprevisto também. Às vezes o imprevisto pode custar mais do que você imagina. Às vezes você faz uma entrega de mercadoria, precisa repor aquela mercadoria. E a margem de lucro que você estabeleceu não dá condições de você repor. Então você tem que ficar bem atento a isso também. Cobrir os custos de forma adequada e garantir que o lucro seja viável para o seu negócio é essencial para a sobrevivência e o crescimento da sua empresa. Calcular os custos fixos e variáveis, entender a margem de lucro e fazer uma pesquisa de mercado para ajustar os preços são os passos fundamentais para garantir que você não feche negócios com prejuízo, mas mantenha uma rentabilidade atrativa para o seu negócio. Lembre-se, preço baixo nem sempre é um sinal de bom negócio. O importante é que você faça essa conta, nem que leve um certo tempo para que você entenda a real situação do seu negócio. É bom você estabelecer, porque às vezes nem sempre um volume muito alto de faturamento significa lucro no teu bolso. Então, eu espero que essa aula tenha te ajudado. Qualquer dúvida pode comentar abaixo que nós iremos tirar suas dúvidas e te espero na próxima aula.